Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da segunda semana da Páscoa, nesse dia 13 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a narrativa apresenta a divindade de Jesus, que ao andar sobre a água, exerce seu domínio sobre a natureza. Não dar ordem para que o mar se acalme, mas acalma os temores dos discípulos, mediante a expressão que imediatamente o identifica: sou eu. E acrescenta o complemento já familiar aos discípulos: não tenham medo. Pode acontecer que a comunidade cristã fique desorientada pelas adversidades da vida, falta de bom exemplo, fuga de pessoas engajadas e até perseguições de dentro e de fora. Então surge a tentação de desistir da luta. É hora de relembrar que Jesus, em quem cremos e a quem servimos, é o Senhor da história e está presente em nossas comunidades e em nossa vida para reavivar-nos a fé e a esperança. Querido irmão, querida irmã, os discípulos estavam no mar à noite. Na Bíblia, o movimento agitado das ondas significa as forças malignas e a morte. São forças que somente Deus tem o poder de acalmar. Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas e ouvem: Sou eu, não temais. Em meio às tempestades da vida, ou quando não sabemos explicar o que estamos vendo, é justamente o momento em que mais precisamos do olhar da fé para perceber Jesus vindo ao nosso encontro. Sua presença nem sempre é clara, mas é real. Não deixemos que a noite ou a agitação da vida nos roube a certeza de que o Espírito orientará nosso olhar para Jesus e com ele teremos coragem para seguir firmes, mesmo em meio à escuridão. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia, a oração é fonte de segurança e de alegria para a sua vida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Mestre, era escuro quando caminhava sobre as águas em direção aos discípulos. Ficaram assustados, porém tua palavra afastou deles a dúvida e o medo. Vem socorrer-nos, Senhor, sem demora. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, à liturgia deste sábado, da segunda semana da Páscoa, neste dia 13 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 7, o Salmo 32 e também o Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 16 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram:
Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste sábado nos apresenta, de um lado, os desafios e obstáculos do seguimento de Jesus e do seu testemunho, e de outro, os frutos desta missão. O Evangelho mostra os discípulos se lançando aos desafios da missão. Eles entram no barco e vão para o outro lado do mar. Ir para o outro lado do mar significa lançar-se para o trabalho missionário. Porém, é preciso ter fé e confiança que o ressuscitado está junto, pois é ele quem dá força diante dos desafios e obstáculos. No texto de hoje, parece que os discípulos, embora tivessem boa vontade, não tinham muita certeza disso. Essa fraqueza se revela nos símbolos que o evangelista João apresenta neste texto: a escuridão, o vento que agita o mar e o sentimento de ausência de Jesus. Quando titubeamos na nossa fé, quando duvidamos se Ele está de fato conosco, ou quando não o levamos no barco da nossa vida, os problemas se tornam muito mais difíceis de ser resolvidos e tudo parece sem solução. É o que acontece com os discípulos. Eles estão remando, remando, mas a margem parece muito distante. Além disso, já estava escuro, o que dificulta ainda mais. Há o sentimento de que Jesus não estava com eles e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles, e para piorar, o vento forte que agitava o mar e o barco, deixando-os muito inseguros e com medo. Sem Jesus, ficamos totalmente inseguros, e com insegurança não se pode desenvolver um bom trabalho missionário. Diante disso, a missão dos discípulos tinha tudo para ser um fracasso, mas Jesus não os abandona. Jesus nunca nos abandona. Apesar dos nossos momentos de fraqueza, da nossa falta de fé e dos medos e inseguranças que nos atingem quando achamos que Ele nos abandonou, Ele vem ao nosso encontro e nos fortalece. No evangelho de hoje, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas significa que ele é maior que todos os problemas e dificuldades. Porém, quando estamos cegos pelo medo e pela incerteza, corremos o risco de não reconhecê-lo, não percebê-lo entre nós e até nos assustarmos com ele. No primeiro momento, foi o que ocorreu com os discípulos. Eles ficaram com medo quando avistaram Jesus vindo ao encontro deles, caminhando sobre as águas. Foi preciso que Jesus dissesse: Não tenhais medo. Jesus sempre diz para nós, nos momentos difíceis de nossa vida: Não tenham medo, eu estou com vocês. Mas é preciso confiar. Ao ouvir isso, eles reconheceram Jesus e quiseram colocá-lo no barco, mas o barco chegou rapidamente à outra margem. Ao reconhecer Jesus, também queremos tê-lo sempre conosco,
Queremos colocá-lo no barco da nossa vida, pois somente assim não sentiremos os desafios da missão e teremos a sensação de que o nosso barco chegou muito depressa à outra margem. Foi o sentimento dos discípulos. Com a certeza da presença de Jesus, eles se sentiram confiantes na missão. É essa confiança que vemos na primeira leitura de hoje. A confiança faz com que os discípulos não desanimem na missão de anunciar a palavra, de testemunhar a ressurreição e de formar comunidades. O texto de hoje apresenta o crescimento do número dos discípulos. São os frutos da missão que começam a surgir. Porém, com o crescimento do número dos discípulos, crescem também os problemas e as demandas. Nenhum trabalho missionário está isento de problemas e dificuldades, mas o desafio está em fazer destes problemas e dificuldades motivo de organização e crescimento. Foi o que os discípulos fizeram. Diante das queixas e reclamações, das contendas e desentendimentos, eles se reúnem e escolhem outros que serão líderes, distribuindo funções. Os escolhidos recebem a imposição das mãos dos apóstolos e estão prontos para a missão. Foi uma sábia decisão, típica de quem tem fé, de quem tem Jesus no coração e na vida. Assim eles se organizam para que a missão seja mais fecunda ainda. Desse modo, vemos a expansão do cristianismo, fruto da fé, da perseverança e da organização dos discípulos. É a igreja missionária que se forma, fundamentada na certeza da ressurreição. Querido irmão, querida irmã, com este espírito entramos amanhã na terceira semana da Páscoa, confiantes de que o Cristo ressuscitado está no nosso barco. E assim podemos avançar para as águas mais profundas, ir às outras margens e testemunhá-lo com palavras e ações. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, que ecoem sempre no meu ouvido e no meu coração tuas palavras encorajadoras, que me ajudam a enfrentar os reveses da vida. Amém.